vamos retomar aqui o nosso bloco falando a respeito de grupo econômico e de sucessão trabalhista. São duas consequências que comentamos do efeito da despersonificação, da despersonalização do empregador. Ok? Então venham aqui comigo nesse slide, vamos tentar resumir esses dois assuntos aqui nesse slide. Então é o seguinte, como consequência da despersonificação do empregador, ok? Da despersonificação do empregador, nós temos esses dois desdobramentos, o grupo econômico e a sucessão trabalhista, ok? Vou dividir aqui para nós começarmos falando a respeito do grupo econômico, ok? O que vai acontecer, pessoal? Quando nós tivermos ali um grupo de empresas, né? Eu tenho ali a empresa A, né? Eu tenho ali a empresa B, tenho ali a empresa C, ok? E estas três empresas, elas constituem um grupo econômico. Constituem um grupo econômico. O que vai acontecer, meus amigos? Quando estiver presente um grupo econômico, ok? Um empregado aqui da empresa B, ok? Vou até trocar de cor. Um empregado aqui da empresa B, vamos supor que esse empregado aqui, que é o Tiago foi dispensado da empresa B e ficou sem receber as suas verbas trabalhistas, as verbas rescisórias. O que vai acontecer? Para maximizar, para aumentar as chances do Tiago receber os seus direitos, receber o que lhe é devido, o que o direito do trabalho criou? Ele criou aqui o grupo econômico, de modo que Tiago vai poder cobrar esses direitos, essas verbas devidas, tanto do seu empregador, que é a empresa B, mas, por força aqui do grupo econômico, Tiago vai poder cobrar de C, Tiago vai poder cobrar de A também, ok? Vamos supor que aqui B é uma empresa muito pequena, ok? É uma empresa que está ali com um patrimônio com dificuldades, enfim, uma empresa pequena, e A é a grande empresa do grupo. A realmente tem bastante condições e um patrimônio bastante sólido, de modo que Tiago vai e opta por cobrar as suas verbas trabalhistas, né, em face de A, em relação à empresa A, ok? Ou seja, apesar de não ser empregado da empresa A, ok? Ele é empregado da empresa B, Tiago vai poder cobrar essas verbas da empresa A, porque A faz parte do mesmo grupo econômico que B, ok? Então vejam, por exemplo, se nós pegarmos ali a carteira de trabalho de Tiago, ok? Então eu tenho ali a CTPS de Tiago, ok? Essa aqui é a CTPS do Tiago. Quem é que assinou o contrato de trabalho? Quem procedeu à anotação ali na carteira de trabalho de Tiago? Foi a empresa B, ok? Então B admitiu e B extinguiu o contrato de trabalho ali nas anotações da CTPS, ok? Então B é quem realmente foi empregadora de Tiago, mas Tiago vai poder também cobrar da empresa A por força do grupo econômico. Legal? Então vejam que isso é o grupo econômico. Agora, nós vimos aqui o efeito do grupo econômico, que é a chamada responsabilidade solidária de quaisquer das empresas do grupo. Então, a solidariedade é isso, eu posso cobrar de A, posso cobrar de B, posso cobrar de C, ok? Não há uma ordem de preferências. O Tiago, que é o credor, é o empregado quem tem direitos a serem adimplidos, é ele quem escolhe de quem cobrar, sem qualquer ordem de preferência, ok? Ele pode cobrar uma parte de A, depois ele vai e cobra uma parte de B, enfim. O credor é quem tem o poder de escolher em face de quem ele irá executar a dívida, ok? Então isso é a solidariedade. Legal, Daudi, entendi para que serve o grupo econômico. Mas e aí, como é que eu sei quando existe um grupo e quando não existe um grupo? Pessoal, é justamente esse um dos pontos que foi alterado pela reforma, ok? Um dos pontos que foi alterado. Vejam que a CLT vai dizer que existe grupo econômico quando uma empresa está sob direção, controle ou administração de outra. Direção, controle ou administração de outra, é o que eu costumo chamar de DCA, ok? Direção, controle e administração, é o DCA. Ou seja, a
A empresa A, que nesse caso ela dirige a empresa B, ou ela controla, ou ela administra, ok? A também dirige, ou controla, ou administra a empresa C. E por força disso, né, direção, controle ou administração, se faz presente o grupo econômico. Então, esse é o chamado grupo econômico por subordinação. Uma empresa realmente controla ali a outra. Legal? Agora, meus amigos, com a reforma trabalhista, acabou se inserindo no texto da CLT a possibilidade do grupo por mera coordenação, ou grupo horizontal, né? Grupo econômico horizontal. E aí, meus amigos, por isso que nós acrescentamos essa parte de baixo aqui deste gráfico, ok? Então, o grupo econômico pode se dar por direção, controle ou administração de uma empresa em outra, ou por meio de atuação conjunta, ok? Por meio de atuação conjunta e interesses integrados e comuns, ok? Interesses integrados e comuns. Então, por exemplo, vamos dar o seguinte exemplo, pessoal. Bom, eu sou um grande empresário, ok? Eu sou um grande empresário e eu tenho ali 5 empresas. Legal. Até aí tudo bem, eu tenho 5 empresas. Eu tenho ali, vem aqui comigo na tela para a gente exemplificar isso melhor. Eu sou o Antônio, e eu tenho ali um posto de combustível, ok? Eu tenho também um restaurante. Eu tenho um restaurante, eu tenho uma escola, ok? Tenho ainda uma pizzaria e tenho ainda uma lavanderia. Ok, então vejam que todas estas empresas, o posto, o restaurante, a escola, a pizzaria e a lavanderia, elas têm um sócio em comum. É um sócio que figura aqui no quadro societário de todas essas empresas e este sócio é o Antônio. Ok? Até aqui, tudo bem. Agora, apenas esta identidade de sócios, ok? Ou seja, o Antônio ser sócio de todas essas empresas, a identidade de sócio não configura, não caracteriza o grupo econômico, ok? A mera identidade, como diz a CLT, a mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico. Beleza. Para que se faça presente o grupo econômico aqui nesse cenário, pessoal, o que é preciso? É preciso que essas empresas atuem de forma conjunta. Elas atuem de forma conjunta. É preciso que elas tenham interesses integrados. É preciso que elas tenham interesses comuns. Ok? E este é um dos pontos que foi alterado pela reforma trabalhista. Anote aí no seu material. Foi alterado pela reforma trabalhista. Isto porque, vejam que neste nosso exemplo, para que haja a caracterização do grupo econômico, não basta que Antônio seja sócio de todas essas empresas. É preciso que essas empresas atuem de forma conjunta. É preciso que elas tenham interesses integrados. É preciso que elas tenham interesses comuns. E o que significa isso? É o caso, por exemplo, em que eu tenho essas 5 empresas, ok? Mas eu vou lá e vou criar um setor único de recursos humanos, ok? Um único setor, ele vai lá e vai fazer seleção, contratação, demissão, enfim, de todas essas empresas, legal? Ou, por exemplo, eu contrato ali serviços jurídicos integrados, ou eu contrato ali uma gestão estratégica integrada para todas essas empresas, elas começam a ter ali, por exemplo, uma atuação integrada. É, por exemplo, o caso em que eu digo e faço o seguinte, olha, o posto de combustível, ele vai dar 10% de desconto para os clientes que
Vamos voltar aqui no slide. O posto de combustível vai dar 10% de desconto para todos os alunos da escola. Além disso, todos que levarem ali, né, que levarem suas roupas ali na lavanderia, terão 15% de desconto no restaurante. Eu vou ali e faço uma campanha de Dia dos Pais, por exemplo, de modo que os créditos em uma empresa, os créditos da pizzaria, por exemplo, são revertidos em bônus na hora de abastecer no posto de combustível. Então vejam, são formas de se criar essa atuação integrada, esses interesses comuns, essa atuação conjunta, ok? Então, há duas possibilidades de criação do grupo econômico, de caracterização do grupo econômico. Esta caracterização, este grupo, pode se dar por meio de direção, controle ou administração de uma empresa em outra, ok? Que é isso que comentamos aqui, mas também pode se dar por meio de atuação conjunta, por meio de interesses integrados e comuns. Em quaisquer desses dois casos, ok? Seja no grupo por subordinação, seja no grupo por coordenação, a responsabilidade será solidária, ok? Solidária. Daudi, então houve uma grande modificação no grupo econômico? Não, pessoal, nada disso. Apenas foi positivado, apenas se tornou lei um entendimento que vinha sendo firmado na jurisprudência, ok? Mas, para não virar bagunça, o legislador foi lá e inseriu alguns elementos, alguns requisitos para a caracterização do grupo por coordenação, que é a atuação conjunta, interesses comuns e compartilhados, ok? Então, isso é o grupo econômico, responsabilidade solidária. Ok? É um tema um pouco mais complexo, mas que a gente precisa conhecer para fins de prova. Legal? Agora, meus amigos, venham aqui comigo para a gente estudar esse outro lado aqui, a sucessão trabalhista. Ok? A sucessão trabalhista. A sucessão é, por exemplo, a situação em que, vamos supor que eu tenho ali uma determinada livraria, ok? Eu tenho uma livraria. Ok? A livraria, ela se chama ali Boas Leituras Limitada. Ok? Boas Leituras Sociedade Limitada. Pois bem, essa livraria, ela foi firmada, ela foi fundada ali em 2010, ok? E ela funcionou ali até 2015. E o que aconteceu em 2015, pessoal? A partir de 2015, veio um outro grupo, que é a Leio Tudo, por exemplo, a Leio Tudo Limitada. A partir de 2015, a Leio Tudo Limitada foi lá, adquiriu aquele ponto, adquiriu toda a estrutura ali da livraria Boas Leituras e continuou a explorar aquela atividade econômica no mesmo lugar, com os mesmos empregados, enfim, continuou a exercer aquela mesma atividade sob outro nome, sob outra propriedade, ok? Então vejam que aqui, meus amigos, aqui foi realizada uma alteração na propriedade da empresa. Antes era a Boa Leitura e agora passou a Leio Tudo Limitada. Mas vejam que esta empresa, ok? Ela tinha ali 3 empregados, ok? Tinha ali 3 empregados. Empregado, vamos colocar aqui João, Maria e José. Ok? Estes 3 empregados continuaram trabalhando aqui, João, Maria e José, né, após essa alteração que foi promovida em 2015, ok? De modo que os contratos de trabalho desses 3 empregados, eles não foram afetados, ok? É isso aí. Eles foram contratados pela Boas Leituras, ok? Prestaram serviços a Boas Leituras de 2015, de 2010 a 2015. Em 2015, o negócio foi assumido pela Leio Tudo Limitada e aqueles contratos que estavam em vigor, eles continuaram em vigor,
ok? Não houve extinção dos contratos anteriores e celebração de novos contratos, nada disso. Aqueles contratos permaneceram, eles continuaram ao longo do tempo como se nada houvesse acontecido, ok? Como se nada houvesse acontecido. Então, ocorreu, meus amigos, a chamada sucessão trabalhista. Sucessão trabalhista. Venham aqui comigo na tela para que isso fique bem claro. A Lei Tudo Limitada, ela sucedeu a Boas Leituras, ok? Ela sucedeu a Boas Leituras naqueles contratos de trabalho. Então, a Lei Tudo é a empresa sucessora e a Boas Leituras é a empresa sucedida. É a empresa sucedida. Então, aqueles contratos de trabalho que não foram afetados, ok? Já que operou-se a sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista. Se a gente, for examinar os contratos de trabalho desses empregados, meus amigos, então, vou pegar aqui, se a gente abrir ali uma carteira de trabalho desses empregados, o que vai acontecer? Esses contratos de trabalho foram anotados ali pela Boa Leitura, ok? Lá em 2010, E essas carteiras de trabalho continuaram, os contratos de trabalho continuaram sem que houvesse extinção desses vínculos. Lá em 2015 foi feita uma simples anotação, olha, a empresa agora operou-se a sucessão trabalhista, enfim. Se em 2020 alguns desses empregados forem dispensados, o que vai acontecer? Lá em 2020, apesar do contrato de trabalho ter sido anotado pela Boas Leituras, lá em 2020 a rescisão vai se dar pela Lei Tudo Limitada, ok? É isso que é a sucessão trabalhista, pessoal. É isso que é a sucessão trabalhista. Então eu tenho aqui a empresa sucedida, ok? A Boas Leituras, e eu tenho aqui embaixo a empresa sucessora, que é a Lei Tudo. Ok? Legal? Então, é isso que é mais importante que a gente compreenda. E, aqui, para o direito do trabalho, o que vai importar é quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Ou seja, esses empregados, se porventura eles não tiverem seus direitos ali adimplidos, as verbas pagas, eles devem cobrar de quem? Da empresa sucessora ou da empresa sucedida? E aqui no direito do trabalho, a regra é que o negócio que tem capacidade de gerar receitas, enfim, o negócio é quem seja responsabilizado pelas dívidas dos trabalhadores, ok? Então, o que vai acontecer? O sucessor, como regra geral, quem vai responder é o sucessor, ou seja, a Lei Tudo Limitada. Ela vai responder pelos créditos desses contratos de trabalho que estavam em vigor, sejam créditos de antes, sejam créditos anteriores à sucessão, posteriores à sucessão, isso pouco importa, ok? Sendo dos contratos vigentes, é a empresa sucessora quem vai responder por esses créditos. Legal? Então é assim que funciona a sucessão trabalhista. Daudi, isso é tudo? Não. Essa é a regra geral, pessoal. Essa é a regra geral. Existe a possibilidade de uma cláusula de não responsabilização. É muito comum, inclusive, uma empresa adquire outra, adquire ali o patrimônio de outra, e ela não quer responder pelas dívidas trabalhistas da empresa que está sendo adquirida. Pessoal, isso tem validade aqui no direito do trabalho? Não. Essa cláusula não tem o condão, não tem a força de excluir a responsabilidade da empresa sucessora. Aqui no direito do trabalho, como regra geral, é o sucessor quem responde. Ok? Existe uma exceção, meus amigos, uma exceção que foi inclusive objeto de alteração pela reforma trabalhista, ok? No caso, meus amigos, coloque aí um asterisco nesta exceção. No caso de fraude comprovada, no caso de fraude comprovada, sucessor e sucedido são responsáveis solidários. Ok? Solidários. Então, muita atenção aqui. Nós não estamos falando de responsabilidade subsidiária. Estamos falando de, mesmo havendo fraude,
Ok? No caso de fraude comprovada, é o que diz a CLT, o empregado pode escolher de quem cobrar, do sucessor, do sucedido, enfim, pouco importa. Eles são solidários, um se solidariza com o outro ali nas dívidas trabalhistas. Legal? É isso aí, a sucessão trabalhista. Eu trouxe aqui, pessoal, uma questão para a gente aquecer os motores e vermos como esse assunto pode ser cobrado em prova. Então venham aqui comigo para fazermos esta questão aqui da FCC. Ok? Vamos fazer essa questão aqui da FCC. Então, o que vai acontecer? Vamos ler aqui a questão do TRT 24, né, que foi realizado ali em março de 2017, março-abril, né, para analista da área judiciária. Ok? Diz assim, Atenas foi empregada da empresa Delta, que é dirigida, vejam só o que diz o examinador, ela é dirigida, administrada e controlada pela empresa, aqui ela era a Delta Operadora Cambial, né, e quem controla essa empresa é a Delta Empreendimentos S.A. Situação esta que caracteriza a existência de grupo econômico. Então vejam que o examinador nem mesmo pediu para você, ele nem mesmo quis saber se está caracterizado ou não o grupo trabalhista. Ele mesmo já disse, olha, aqui está presente um grupo econômico. Então, ele quer saber apenas os efeitos do grupo trabalhista aqui para fins, efeitos do grupo econômico para fins trabalhistas. Então ele diz o seguinte, após 2 anos de contrato de trabalho, Atenas foi dispensada sem justa causa, mas não recebeu verbas rescisórias devidas. Nessa situação, conforme previsão contida na CLT, a responsabilidade pelo pagamento será, vamos lá, das empresas Delta Operadora e Delta Empreendimentos de forma solidária. E é isso aí, é isso que acabamos de ler. Das empresas Delta Operadora, ou seja, das 2 empresas do grupo, de forma solidária. Ok? De forma solidária. Vejam, a letra E dizia apenas a empresa Delta Empreendimentos porque é a principal que dirige, administra e controla. Meus amigos, se a gente entender o objetivo do grupo econômico, vai ficar fácil de memorizarmos esse assunto. O grande objetivo do grupo, né, dessa construção que foi feita aqui no direito do trabalho, é proteger o empregado. Ou seja, aumentar as chances de o empregado receber as suas verbas trabalhistas, seja cobrando da empresa A, seja cobrando da empresa C, da D, enfim, de todas as empresas de um grupo econômico que tenham capacidade econômica para adimplir aquele crédito. Legal? Então, esse é o grupo econômico. Pessoal, nós estamos vendo aqui as regras gerais do grupo econômico. E existem algumas situações, algumas peculiaridades, como no caso, por exemplo, de declaração de falência, ok? Como no caso de empresa que adquire uma empresa de um grupo que, em relação a qual o empregado não era funcionário, ok? No caso de cartório, enfim, existem algumas peculiaridades, mas aqui para nós interessa mais a regra geral que está positivada na CLT, ok? Então, é isso que a FCC cobrou aqui nesse caso. Vamos avançar um pouco mais para lermos a literalidade do que diz a CLT. Então, vamos lá. Aqui nós temos 2 parágrafos que foram alterados pela reforma trabalhista, ok? Então vamos lá. O artigo 2º, parágrafo 2º, diz assim, sempre, olha só, já começou com uma palavra de efeito aqui, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob, então vamos lá, direção, controle ou administração de outra, ou, e essa aqui é a grande novidade da reforma trabalhista, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, ok? Integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, ok? Então é isso que está dizendo o parágrafo 2º do artigo 2º que acabamos de estudar. Direção, controle e administração, ou ainda
cada uma guardando a sua autonomia. Elas vão integrar um grupo econômico e, como efeito desse grupo, elas serão responsáveis solidárias. Ok? Responsáveis solidárias. O parágrafo 3º, ele já emenda dizendo o seguinte, olha, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Ok? A mera identidade de sócios. Para que reste caracterizado o grupo econômico, é necessário o quê? Demonstração de, inclusive trocar a cor, demonstração de interesse integrado, ok? Que nós comentamos, efetiva comunhão de interesses, ou seja, interesses comuns, ok? Interesses comuns e atuação conjunta. Então, esses foram os 3 elementos que foram inseridos aqui quanto ao grupo econômico, né? Então, não basta a mera identidade de sócios, como naquele nosso exemplo. Não basta que Antônio seja sócio ali de 5 empresas para restar caracterizado o grupo. É preciso também que haja ali comunhão de interesses, atuação integrada, interesses comuns, ok? É preciso que tenham esses três elementos, interesse integrado, interesses comuns e atuação conjunta. Legal? Então esses são os 3 elementos, né? Não bastando a mera identidade de sócios. Fique atento, pessoal, que é muito possível que a FCC venha a cobrar essa literalidade desse dispositivo aqui, ok? Então, parágrafo 3º do artigo 2º. Galera, nós vimos lá uma questão sobre o grupo econômico, então venham aqui comigo, vamos fazer uma outra questão. Uma outra questão também de 2017, para o oficial de justiça da FCC, ok? A questão diz o seguinte, em razão de problemas de saúde, os sócios proprietários da empresa Celestial e componentes eletrônicos transferiram todas as suas cotas sociais para os sobrinhos. Ok. Houve alteração da razão social da empresa, mas permaneceram explorando o mesmo ramo de atividades. Sem alteração de endereço, com utilização dos mesmos maquinários e empregados. Ok? Ou seja, houve uma alteração na propriedade do negócio. A situação caracterizou a sucessão de empregadores ou sucessão trabalhista. Nesse sentido, em relação aos contratos de trabalho dos empregados da empresa sucedida, ok? Da empresa sucedida. Vamos lá, vamos ler aqui as 5 alternativas. Letra A. As obrigações anteriores à alteração recairão sobre a empresa sucedida e as posteriores sobre a sucessora. Nada disso, meus amigos, nada disso. As cláusulas e condições estabelecidas no contrato de trabalho deverão ser repactuadas entre os empregados e o novo empregador, com participação do ente sindical. Criativo, mas errado. C. A mudança na propriedade da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. É isso aí, é o nosso gabarito. Ok? E, apenas para a gente exercitar D, a transferência das obrigações depende das condições em que a sucessão foi pactuada entre as partes, ou seja, uma cláusula de não responsabilidade, não, nada disso, não independe, né? Independe. As obrigações recairão sobre a empresa sucessora, ok? E a letra E, os contratos de trabalho serão extintos, devendo haver novos registros em carteira profissional em relação das novas relações contratuais. Nada disso, pessoal. Não são novas relações contratuais, são as mesmas relações contratuais. O gabarito é a letra C, que diz que os contratos de trabalhos não serão afetados. Sucessão trabalhista, ok? E a respeito da sucessão, meus amigos, venham aqui comigo na tela. Para lermos 3 dispositivos da CLT. Vamos ler aqui o artigo 10 e o 48, ok? Que já constavam da redação anterior da CLT, mas vamos ler aqui também o 448A, que é novidade. Ok? 448A é novidade. O 10 diz o seguinte: qualquer alteração na
estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, ok? Ou seja, era uma empresa SA, ela se tornou uma limitada, era uma limitada, se tornou SA. A empresa se fundiu, a empresa operou uma cisão. Enfim, essas alterações na estrutura jurídica da empresa não afetam os contratos de trabalho. Artigo 10. O 448 vai nesse mesmo sentido, ele diz o seguinte: a mudança na propriedade, né, que é justamente a questão que acabamos de ler, ou na estrutura jurídica da empresa, não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, ok? Então, atenção a essa palavrinha aqui, ó, afetará, ok? Não afetará. Então, mudança na propriedade, mudança na estrutura jurídica, não afeta os contratos de trabalho em vigor. Legal? O que mais? Agora sim, a novidade, 448A, diz o seguinte: caracterizada a sucessão empresarial, ou para deixar mais claro, né, a sucessão de empregadores, ok? Caracterizada a sucessão, prevista nos artigos 10 e 448, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade de quem? Do sucessor. Ok? Do sucessor. Pouca novidade para a gente que já vem acompanhando, ok? Esse era o entendimento da jurisprudência, da doutrina, enfim. Isso foi deixado claro agora aqui no 448A. Legal? Então venham aqui comigo, apenas para a gente ressaltar um detalhe. Vamos supor que eu tenho aqui uma linha do tempo, ok? Tem uma linha do tempo, e vamos supor que, né, até este momento aqui, ok? Era o grupo A. O grupo A é quem era proprietário do negócio. O que aconteceu? A partir desse momento, né, aqui ocorreu, né, nesse ponto aqui, ocorreu a sucessão. E a partir desse momento, o grupo B é quem se tornou proprietário do negócio, quem passou a explorar o negócio. O que vai acontecer, meus amigos? O grupo B é quem... O grupo B é o sucessor, ok? O sucessor. E o grupo B é quem responderá pelos créditos trabalhistas, ok? E esses créditos, né, ainda que sejam créditos aqui, ó, desse período que eu estou marcando em preto, ou seja, créditos anteriores à sucessão, ou se forem créditos posteriores à sucessão, aqui nesse período em roxo, isso aqui pouco importa, meus amigos. O grupo B é quem vai responder por quaisquer desses créditos, sejam anteriores, sejam posteriores à sucessão trabalhista. Legal? Então, pouco importa de quando é o crédito. Operada a sucessão, é a empresa sucessora quem responde. Legal? Então, é isso que é mais importante a respeito de figura jurídica do empregador, grupo econômico, sucessão trabalhista. Legal? Pessoal, nós vamos encerrar esse bloco por aqui, ok? No próximo bloco nós vamos continuar os assuntos, legal? Esperamos que estejam gostando e até breve.